Queridas e queridos da comunidade Paz e Bem, estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024, para apresentar o programa Paisagens de número 72. O tema da reflexão de hoje gira em torno do lindo romance e forte romance de Hans Kang, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2024, com o livro A Vegetariana, de 2018. Então o tema vai ser justamente uma reflexão sobre esse livro. Em 2022, eu tive a alegria de ajudar o Instituto Humanitas da Unicinos na elaboração de um número da revista IHU Online sobre zooliteratura, e nele participaram autores nacionais fundamentais para o debate do tema, entre os quais Maria Esther Bueno e Evandro Nascimento. Evandro Nascimento, que foi professor aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, escreveu um maravilhoso livro sobre o pensamento vegetal, editado pela Civilização Brasileira em 2021. É interessante constatar que neste livro ele tece importantes elogios a essa escritora coreana, Hans Kang, e seu romance de 2018, que é objeto da nossa reflexão aqui. Quero partilhar aqui com vocês, com base numa síntese que o Evandro Nascimento fez do livro, somada a comentários ou trechos que eu escolhi do livro A Vegetariana, para servir de base para a nossa reflexão aqui hoje. Esse romance, A Vegetariana, de Han Kang, impressiona justamente pela ênfase dada a uma situação de extrema violência contra o corpo feminino, diz o Evandro Nascimento. Não é um mero panfleto, o livro em favor do vegetarianismo, mas uma crítica forte com respeito à forma como se abatem os animais, como se consome de forma abusiva carne vermelha e branca. Então temos no livro uma dupla manifestação de violência contra os animais, mas também contra as mulheres e também contra os vegetais. O fato da protagonista do livro, Yeonji, se identificar com os vegetais a ponto de querer se transformar numa árvore, fazendo a fotossíntese, radicaliza essa resistência da mulher. A agressividade falocêntrica, encarnada no caso do livro pelo marido, pelo cunhado e, sobretudo, pelo pai. Nesse romance, tudo começa no dia em que o marido da protagonista, Yeonji, acorda durante a noite e encontra a mulher diante da geladeira, colocando todas as carnes num saco para jogar no lixo. Nunca tinha, diz o marido, nunca tinha me ocorrido que minha esposa, Yeonji, era uma pessoa especial até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Uma personagem como essa, diz o marido, normal, me deixava confortável, diz ele.
Ele tinha conforto em conviver com a mulher normal, natural. Mulheres bonitas, inteligentes, sensuais, filhas de famílias ricas, diz o marido de Yeonji, só causavam a ele desconforto. E os dois estavam já no 5º ano de casamento. Um casal absolutamente comum, normal, de classe média, cuja vida transcorria normalmente, se não fosse essa mudança súbita no comportamento da esposa, a qual passa a não consumir carne, a não cozinhar, a não servir nenhum tipo de carne mais. E a explicação que ela dava para a sua atitude radical eram sonhos terríveis que ela estava tendo, que envolviam matança de animais com muito sangue. Essa imagem do sangue vai aparecer muito no romance. De repente, depois desse sonho, tudo mudou. Antes de seus pesadelos, os dois viviam uma vida controlada, típica da classe média coreana. Vou ler para vocês aqui uma parte dos sonhos que ela tinha, apenas para relatar. O livro é esse aqui, A Vegetariana. Relato um trecho do sonho. Era um bosque escuro, não havia ninguém nele. Machuquei o rosto e lanhei os braços ao passar pelos arbustos. Tinha certeza de que estava acompanhada de outras pessoas. Acho que me perdi sozinha. Fiquei com muito medo, sentia frio. Atravessei um arroio congelado e encontrei uma construção iluminada que mais parecia um celeiro. Passei por uma cortininha de palha e então eu vi centenas de pedaços de carnes, uns pedaços enormes. Estavam pendurados em sarrafos. De alguns deles pingavam gotas de sangue vermelho ainda fresco. Abri caminho por incontáveis pedaços de carne, mas não conseguia encontrar a saída do outro lado. Meu vestido branco ficou completamente encharcado de sangue. Foi tudo tão real. A sensação de mastigar carne crua. O meu rosto, o brilho dos meus olhos, parecia o de alguém que conheci pela primeira vez. Queria dizer, pelo contrário, parecia tê-lo visto tantas vezes, mas não era meu rosto. Difícil explicar. Era familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Essa sensação real e esquisita, terrivelmente estranha. E o que o sonho, então, provocou nela? Ela, então, provocada por esse sonho, ela começou, aqui cito aqui a passagem do texto, né? Estava encolhida no chão, com a mesma camisola da noite anterior, com o cabelo completamente despenteado, e em volta dela, sacos e potes de plástico estavam espalhados pelo chão da cozinha. Carne bovina para shabu-shabu, barriga de porco, 2 pedaços enormes de pata de boi, lulas guardadas em sacos herméticos. Ela estava colocando tudo dentro de um saco de lixo, num barulho de plástico amassado infernal. Os sonhos que ela teve e que ela tinha, com suas imagens invasivas de sangue e imensa brutalidade, a torturavam.
levando a querer purificar sua mente e a renunciar completamente ao consumo de carne. Diante do que viu, o marido desperta e vê aquela cena na cozinha. Ele disse: ela surtou, está completamente louca. E ela, a partir do sonho, se transforma, não consegue mais dormir, começa a definhar, começa a fazer abstinência, inclusive abstinência sexual. E todas essas narrativas oníricas, em primeira pessoa, acabam revelando para nós como se ela mesma fosse a própria vítima do holocausto animal. Se sentia familiar e estranha ao mesmo tempo. Uma sensação terrivelmente estranha. O fato de Yeonji se identificar aos vegetais a ponto de querer se transformar numa árvore reforça a identificação das formas verdes de vida com as existências mais vulneráveis do planeta. A família preocupada foi ao encontro dela, todos perplexos com sua mudança de atitude. E todos se esforçavam para fazê-la, obrigá-la a comer carne, como sua mãe. E, sobretudo, o pai, profundamente incontrolado, foi violento com ela, forçando-a a comer carne. Ele enfiou à força um pedaço de carne, de porco agridoce, na sua boca. Ela, depois de cuspir a carne, empunhou a faca de cortar frutas e lançou um olhar feroz contra todos os membros da família. Seus olhos estavam esbugalhados e pareciam os olhos de um animal encurralado. Num gesto de desespero, ela acabou cortando os próprios pulsos. No dia do aniversário da sogra, durante um almoço comemorativo. O enredo é trágico e a protagonista acabará sendo levada para um hospício, exatamente por não se submeter às injunções da família que a obrigava a comer carne. Acabou internada numa clínica psiquiátrica, passou meses em tratamento. Internada numa ala psiquiátrica, demorou para receber alta, porque, além do mais, ela queria tirar sua roupa para ficar tomando sol o tempo todo. Ela começa a achar que é o sol que a alimentava. Num dos episódios mais fortes, ela foge para o parque, onde fica o hospital, e tenta plantar a si própria de cabeça para baixo, pois é assim que acha que as árvores estão. Segundo o relato da sua irmã, que a acompanhou no final de todo esse período trágico, sua irmã Inie atendeu ao chamado. Segundo sua irmã, a Yeonji tinha recebido um chamado que vinha da terra. Fui para lá porque escutei um chamado. Um chamado semelhante ao que Clarice nomeia uma personagem da Paixão segundo GH, que também sente um chamado ancestral. E ao se tornar planta, ou a se imaginar como planta, Yeonji recusa-se a comer, bastando ficar exposta ao sol como um animal mutante que faz fotossíntese. Enquanto isso, o marido busca livrar-se dela de todas as formas, como quem joga fora um relógio quebrado,
ou um aparelho defeituoso. E então, no período depois que ela sai da internação, ocorre um encontro inusitado com o cunhado, com seu cunhado, marido da sua irmã, que trabalhava com vídeos e era artista, pintava muito bem. Começou a nascer uma relação entre os dois. Ele a pintou toda de flores e a filmou. Ela ficou feliz, desejando que as pinturas jamais saíssem de seu corpo. E, curiosamente, depois que ela se viu pintada de flores, os sonhos se acalmaram. Deixou de ter pesadelos. Por sua vez, ele, o cunhado, sonha com ela, imagina os dois numa relação sexual. Ele se toma de amores por ela. Se liga a ela, ele liga para ela, pede a ela que não apague os desenhos no corpo. E ele sabia que estava prestes a cruzar uma fronteira, mas não podia parar. Pede a um amigo para pintar o seu corpo. Ele mostra ao amigo a filmagem que ele fez do corpo de Yeonji. E ele achou tudo aquilo muito mágico. Diz ao amigo que ninguém vai ficar sabendo. Ele fez o serviço, pintou no amigo as flores grandes de cor escarlate, tendo como centro o órgão genital. Ele, então, o cunhado de Yeonji, vai ao encontro dela e a filma novamente. Os dois acabam tendo uma grande proximidade sexual. Ele consegue capturar as imagens suficientes de suas partes íntimas nos ângulos que ele queria. Foram provavelmente os 10 minutos mais longos e agonizantes da sua vida, relata o cunhado. Ela ficou excitada, não com ele, mas com as flores nele, aquelas flores no corpo dele. E, por infortúnio, os dois são pegos pela irmã de Yeonji. Pensava que a irmã tinha arrumado um namorado e, de repente, descobre a irmã com seu marido. O encontro com os dois provoca nela, na cunhada, na irmã, um grande choque. Aí ela chama a ambulância e disse à irmã que os dois, ela e o marido, precisavam de cuidados médicos. O marido não foi diagnosticado com nenhum distúrbio e acabou sendo encerrado numa prisão. E Yeonji, por sua vez, foi internada novamente no hospital, mas em determinado momento da internação ela consegue fugir na hora do passeio livre. E só depois um dos funcionários do hospital encontrou-a estática como uma árvore, de tronco grosso sob a chuva. E ela reflete sobre isso. Sabe como descobri isso? Foi durante um sonho. Eu estava de cabeça para baixo e do meu corpo cresciam folhas. E das minhas mãos brotavam raízes. As raízes iam perfurando a terra mais e mais profundamente. Senti que uma flor ia nascer no meio das minhas pernas e as abri. Abri bem as pernas. É como se ela tivesse se amalgamado com a chuva e com a escuridão. Estava de cabeça para baixo. Imaginava que as folhas começariam a surgir no seu corpo e as raízes de suas mãos. Depois do ocorrido, os sintomas se agravaram. E Yeonji continuava a não comer carne. E quando vinha uma refeição com algum pedaço de animal, ela saía correndo aos gritos.
E havia sempre, e nesse romance há sempre esse componente erótico, tenebroso, que perpassa todo o romance, e tem sempre a presença de uma flor. A autora do romance, Han Kang, explica numa entrevista que se inspirou na frase de um poeta, Yi Sang, para a elaboração do livro. E ele dizia: acho que os humanos deveriam ser plantas. Bom, ela ali internada nos dias de sol, se punha na janela, abria os botões da roupa para expor os seios ao ar livre. Em certo momento, pede à irmã que a ia visitar, para não levar mais nada para ela. Dizia que não precisava mais de comida. O que ela precisava era apenas se encharcar de água. Não preciso mais comer. Consigo viver assim, dizia para a irmã. Só preciso tomar sol. A irmã perguntou a ela por que ela fugiu para a floresta, e ela respondeu: fui lá porque escutei um chamado. Estava quase entrando na terra, derretida pela chuva, completamente derretida. Era o único jeito que ela percebia como forma de brotar de novo, de cabeça para baixo. E disse para a irmã, numa das visitas, que iria deixar de falar, de pensar, e dizia: isso falta pouco. Suas últimas palavras antes de se calar foram: e por que não posso morrer? No hospital, novas cenas de violência ocorrem com ela, com os funcionários e agentes tentando forçá-la a comer, e ela resiste. Até que então sua irmã intervém para que a deixem livre. Ela acaba sendo levada pela ambulância para um hospital geral junto com a irmã. Então esse é um romance impressionante, impactante, que tem que ser lido e relido, e que é uma metáfora para nos ajudar a entender o nosso tempo, os desafios, as durezas, as crueldades que estão presentes no nosso tempo. E no caso aqui do romance, é a vontade de alguém ser vegetal. Agradeço a todas e todos que estão me assistindo ou que vão me assistir, em especial ao Felipe Albani, que está na parte técnica. Um grande abraço, até a próxima semana, paz e bem.